A chuva batia forte nas janelas do Hospital Santa Cruz naquela noite de sexta-feira. Marina Oliveira estava terminando seu plantão de 12 horas quando ouviu os gritos vindos da recepção. Mais um acidente de carro, pensou, ajustando o crachá no uniforme azul marinho já manchado pelo café derramado horas antes. Tinha 28 anos, 5 deles dedicados à enfermagem, e achava que já tinha visto de tudo. Estava errada. O prontuário eletrônico travou novamente. Marina suspirou, olhando para a tela preta do computador. Era o terceiro problema técnico do dia. O hospital andava com cortes de orçamento, e isso se refletia em tudo: equipamentos velhos, falta de medicamentos, funcionários sobrecarregados. Ela mesma tinha feito 4 plantões extras naquele mês só para pagar as contas da mãe, que estava doente em casa. Bateram na porta do posto de enfermagem. Era Carla, a técnica de enfermagem do turno da noite, com os olhos arregalados. Disse que precisavam de ajuda urgente na emergência, que tinha chegado um caso grave. Marina levantou, sentindo o peso da exaustão nas pernas, e seguiu Carla pelos corredores iluminados pela luz fluorescente que zumbia irritantemente. A emergência estava caótica. 3 pacientes esperavam atendimento, uma criança chorava no colo da mãe, e o Dr. Mendes gritava ordens para os residentes. Marina se aproximou para ajudar quando ele a viu e acenou para que se aproximasse. Precisava que ela preparasse a sala de suturas, tinha um paciente com cortes profundos, mas todas as salas estavam ocupadas. Ela sugeriu atender no corredor mesmo, mas ele balançou a cabeça. O paciente tinha pedido privacidade, era importante, tinha conexões. Marina franziu a testa. Todos os pacientes eram importantes para ela. Foi quando o Dr. Mendes baixou a voz e explicou que o paciente tinha oferecido pagar em dinheiro, e muito bem, para ser atendido com discrição. O hospital precisava daquela receita extra. Marina não gostou da situação, mas não estava em posição de questionar. Perguntou onde poderia atender então, já que não havia salas disponíveis. O médico teve uma ideia. Havia aquela mansão ao lado do hospital, a propriedade antiga que tinha sido doada à instituição anos atrás. O hospital a usava eventualmente para reuniões administrativas, mas estava praticamente vazia. Tinha uma sala que poderia servir, tinha boa iluminação, água corrente. Se Marina pudesse fazer os primeiros socorros lá, estabilizar o paciente, depois eles traziam para o hospital caso precisasse de cirurgia. Seria questão de 1 hora, no máximo. Marina hesitou. Aquilo não era protocolo. Mas o Dr. Mendes insistiu, disse que era uma emergência, que o paciente estava sangrando muito, que ela tinha experiência suficiente para lidar com sutura simples. E o dinheiro extra? Ele poderia arranjar uma bonificação para ela também. Marina pensou na mãe, nas contas médicas acumuladas, no aluguel atrasado. Concordou, mas com a condição de que tivesse todo o material necessário. 20 minutos depois, Marina atravessava o pequeno jardim que separava o hospital da mansão, carregando 2 bolsas pesadas com equipamentos médicos. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, mas o vento frio de junho cortava o rosto. A mansão era imponente mesmo na escuridão, com suas paredes de pedra e janelas góticas. Parecia a saída de um filme antigo. A porta estava destrancada, como o Dr. Mendes tinha prometido. Marina entrou, sentindo o cheiro de mofo e madeira velha. Acendeu as luzes e se orientou pelos corredores até encontrar a sala que ele tinha descrito. Era espaçosa, com uma mesa grande de madeira que poderia servir como maca improvisada. Havia um banheiro adjacente, o que era conveniente. Ela começou a preparar o ambiente, estendendo um lençol limpo sobre a mesa, organizando as gases, antissépticos, anestésicos locais, kits de sutura. Verificou seu celular. Nada de sinal forte, mas havia conexão. Mandou uma mensagem para Carla avisando onde estava. Olhou ao redor mais uma vez. A sala tinha quadros antigos nas paredes, um lustre de cristal empoeirado, cortinas pesadas de veludo vermelho. Era como estar em outro século. Sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. A porta se abriu atrás dela. Marina virou rapidamente e viu 2 homens grandes entrando, vestidos de preto, com expressões sérias. No meio deles, apoiado, cambaleante, vinha um terceiro homem. Mesmo ferido e pálido, ele tinha uma presença que dominava o ambiente. Era alto, devia ter seus 40 e poucos anos, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, mandíbula forte coberta por uma barba de 3 dias. Usava um terno caro rasgado e manchado de sangue. Marina foi até eles profissionalmente. Pediu que colocassem o paciente sobre a mesa. Os 2 seguranças,
Ou seja lá o que eram, hesitaram, olhando para o homem ferido como se esperassem permissão. Ele acenou com a cabeça e eles o ajudaram a deitar. Marina notou como eles o tratavam com respeito, quase reverência. Quem era aquele homem? Ela não fez perguntas. Começou a avaliar os ferimentos. Tinha um corte profundo no braço esquerdo, outro no abdômen, ambos sangrando bastante mas aparentemente sem atingir órgãos vitais. Havia também cortes menores no rosto e nas mãos. Perguntou o que tinha acontecido, e um dos seguranças respondeu secamente que tinha sido um acidente. Marina ergueu uma sobrancelha. Aqueles cortes não pareciam de acidente, pareciam facadas, mas ela não comentou. O homem na mesa abriu os olhos e a encarou. Eram olhos escuros, intensos, que pareciam atravessar qualquer defesa. Ele perguntou seu nome com uma voz rouca mas firme. Marina respondeu, mantendo o profissionalismo. Ele repetiu o nome devagar, como se estivesse memorizando. Disse que ela era corajosa por vir aqui sozinha cuidar de um estranho. Ela retrucou que era o trabalho dela, não tinha nada de corajoso. Ele sorriu, e aquele sorriso transformou completamente seu rosto. Por um momento, Marina viu não o homem perigoso que ele obviamente era, mas alguém com charme, inteligência, talvez até bondade escondida sob camadas de dureza. Ela se repreendeu mentalmente. Concentre-se no trabalho, Marina. Começou a limpar os ferimentos, explicando o que estava fazendo. Precisaria aplicar anestesia local antes de suturar. O corte no braço era profundo, mas limpo. O do abdômen era mais preocupante. Ela pressionou a área ao redor, observando a reação dele. Ele não gemeu, não reclamou, apenas apertou os dentes. Perguntou se ele estava sentindo dores em outros lugares, tontura, náusea. Ele negou com a cabeça. Marina trabalhou em silêncio por alguns minutos, concentrada. Os dois seguranças ficaram perto da porta, observando tudo com atenção. Ela podia sentir a tensão no ar, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Tentou ignorar e focar no paciente. Aplicou a anestesia, esperou fazer efeito, começou a suturar o corte do braço. Seus dedos se moviam com precisão, anos de prática tornando os movimentos quase automáticos. Ele perguntou há quanto tempo ela era enfermeira. Marina respondeu enquanto trabalhava. 5 anos. Ele quis saber por que tinha escolhido essa profissão. Ela hesitou. Não costumava falar de si mesma com pacientes, mas havia algo naquele homem que a fazia querer responder. Disse que a mãe tinha ficado muito doente quando ela era adolescente, e as enfermeiras que cuidaram dela foram tão dedicadas, tão gentis, que Marina decidiu que queria fazer o mesmo pelos outros. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse que isso era admirável. Poucas pessoas escolhiam ajudar os outros em vez de apenas cuidar de si mesmas. Marina deu de ombros. Não achava que era nada de especial. Ele discordou. Disse que conhecia muitas pessoas que pensavam apenas em poder, dinheiro, vingança. Era refrescante encontrar alguém que ainda se importava genuinamente. Marina terminou a sutura do braço e passou para o abdômen. Esse era mais complicado. O corte era irregular, mais profundo em algumas partes. Ela trabalhou com cuidado, certificando-se de que cada ponto estava seguro. O homem a observava, e ela podia sentir o peso daquele olhar. Era desconcertante, e de alguma forma estranha, não era desagradável. Perguntou o nome dele. Ele hesitou, trocou um olhar com os seguranças, depois respondeu. Alessandro. Marina repetiu o nome. Era bonito, italiano. Ele confirmou que sua família era da Itália, tinha vindo para o Brasil há décadas. Ela fez um comentário casual sobre como a comunidade italiana tinha contribuído muito para a cidade, especialmente no comércio e na gastronomia. Ele riu, um som grave que reverberou no peito. Disse que sua família estava mais no ramo de negócios alternativos. Marina não entendeu a princípio, mas algo no tom de voz dele a fez pausar. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu a verdade nos olhos dele. Esse homem era perigoso. Não porque fosse violento por natureza, mas porque vivia em um mundo de violência. Os cortes não eram de um acidente. Eram de uma luta. E os dois seguranças não eram apenas seguranças. Eram guarda-costas armados. Seu coração acelerou, mas ela forçou as mãos a permanecerem firmes. Terminou mais 2 pontos antes de falar. Perguntou diretamente que tipo de negócios ele tinha. Alessandro sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso não alcançou os olhos. Disse que ela não precisava saber, era melhor assim. Quanto menos soubesse, mais segura estaria. Marina sentiu um calafrio. Terminou a sutura do abdômen em silêncio,
aplicou antisséptico, cobriu com gases limpas. Explicou que ele precisaria tomar antibióticos para prevenir infecção, trocar os curativos diariamente, evitar esforço físico. Ele acenou que entendia. Ela foi até a bolsa buscar os medicamentos que tinha trazido, as mãos tremendo levemente agora que a adrenalina da situação estava passando. Alessandro percebeu. Disse para ela não ter medo, que ele não machucaria quem o tinha ajudado. Marina respondeu que não estava com medo dele, estava com medo da situação em que ele a tinha colocado. Ele franziu a testa, confuso. Ela explicou. Se ele estava envolvido em algo perigoso, e ela o tinha tratado, isso não a tornava cúmplice de alguma forma? Não a colocava em risco? Ele ficou sério. Levantou-se da mesa com um gemido abafado, ignorando o protesto dela de que deveria descansar. Caminhou até ela, que instintivamente deu um passo para trás. Ele parou, mantendo distância, e olhou nos olhos dela. Disse que entendia a preocupação, mas que ela estava segura. Ele garantiria pessoalmente. Ninguém saberia que ela o tinha tratado. Ela seria apenas uma enfermeira que fez um atendimento particular, nada mais. E seria muito bem paga pelo seu tempo e discrição. Marina queria acreditar nele. Queria acreditar que aquilo terminaria ali, que ela voltaria para sua vida normal, continuaria cuidando de pacientes no hospital, visitaria a mãe nos finais de semana, pagaria suas contas. Mas algo lhe dizia que nada seria tão simples. Um dos seguranças se aproximou e entregou um envelope para Alessandro. Ele o passou para Marina. Estava pesado. Ela abriu e viu maços de notas de R$ 100. Eram milhares de reais. Ela tentou devolver, dizendo que era demais, mas ele insistiu. Disse que ela tinha salvado a vida dele, que merecia muito mais do que aquilo. Marina guardou o envelope na bolsa com mãos trêmulas. Aquele dinheiro resolveria todos os seus problemas financeiros imediatos. Alessandro agradeceu formalmente, com uma leve inclinação de cabeça. Disse que esperava nunca mais ter que encontrá-la em circunstâncias profissionais, mas que gostaria de vê-la novamente em outras situações. Marina não soube o que responder. Ela se despediu rapidamente, pegou suas bolsas, e os seguranças a escoltaram até a porta da mansão. Do lado de fora, a chuva tinha parado completamente. O céu estava começando a clarear, o amanhecer se aproximando. Marina atravessou o jardim de volta ao hospital em um estado de choque. O que tinha acabado de acontecer? Quem era aquele homem realmente? E por que ela não conseguia parar de pensar nele? De volta ao hospital, Marina guardou os equipamentos, lavou as mãos 3 vezes, trocou de uniforme. Carla perguntou como tinha sido o atendimento. Marina respondeu que tinha corrido bem, que o paciente estava estável. Carla quis saber quem era o paciente misterioso, mas Marina disse que não podia comentar, sigilo profissional. Carla revirou os olhos mas não insistiu. Marina foi para casa de ônibus, como sempre. Morava em um apartamento pequeno no bairro da Penha, a 40 minutos do hospital. Ao chegar, tomou um banho longo, tentando lavar a tensão da noite. Mas não conseguia parar de pensar em Alessandro. Aqueles olhos escuros, aquela voz profunda, a forma como ele a tinha olhado com uma mistura de respeito e interesse. Ela se repreendeu. Estava sendo ridícula. O homem era claramente envolvido em atividades criminosas. Provavelmente tráfico, extorsão, sabe-se lá o quê. Ela não poderia, não deveria, se interessar por alguém assim. Marina era uma mulher de bem, trabalhadora, honesta. Não tinha espaço em sua vida para homens perigosos. Mas o dinheiro estava ali, real, tangível. Ela contou. R$ 10.000. Era mais do que seu salário de 2 meses. Com aquilo, poderia pagar as dívidas da mãe, quitar o aluguel atrasado, ainda sobraria para emergências. Lágrimas vieram aos seus olhos. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros. Marina dormiu algumas horas, um sono agitado cheio de sonhos confusos onde ela estava de volta à mansão, mas dessa vez Alessandro não estava ferido. Ele estava de pé, impecável em seu terno, estendendo a mão para ela, convidando-a para dançar. A mansão estava iluminada, cheia de pessoas elegantes, música clássica tocando. E ela aceitava a mão dele, deixando-se levar pela valsa. Acordou sobressaltada, o coração batendo rápido. Que absurdo! Ela não era o tipo de mulher que sonhava com desconhecidos, muito menos com criminosos. Marina se levantou, preparou um café forte, tentou se concentrar nas tarefas domésticas. Mas a imagem de Alessandro não saía de sua cabeça. Os dias seguintes passaram normalmente. Marina voltou à rotina do hospital, atendendo dezenas de pacientes por dia.
Ninguém mencionou o atendimento na mansão. O Dr. Mendes a cumprimentou no corredor, disse que o paciente estava satisfeito com o serviço, mas não deu mais detalhes. Marina não perguntou. Uma semana depois, ela estava saindo do hospital após outro plantão cansativo quando notou um carro preto parado na rua. Não era incomum, havia sempre carros estacionados ali. Mas esse chamou sua atenção porque os vidros eram completamente escuros, e o motor estava ligado, como se estivesse esperando alguém. Marina continuou andando em direção ao ponto de ônibus, mas percebeu que o carro começou a se mover devagar, acompanhando seu ritmo. Seu coração disparou. Será que era paranoia? Ou estava realmente sendo seguida? Ela acelerou o passo. O carro acelerou também. Ela estava prestes a correr quando a janela traseira do carro desceu e ela viu Alessandro. Ele estava sorrindo, com um olhar divertido. Perguntou se ela sempre fugia de carros ou se era apenas o dele. Marina parou, respirando fundo para acalmar o coração. Perguntou o que ele estava fazendo ali. Alessandro disse que queria agradecê-la novamente, pessoalmente. Convidou-a para jantar. Marina riu, sem humor. Disse que ele não podia estar falando sério. Ele perguntou por que não. Ela enumerou as razões. Ele era um paciente, ela não o conhecia, ele era obviamente perigoso. Ele ouviu pacientemente, depois disse que ela estava certa em todas as observações, mas que isso não mudava o fato de que ele gostaria de jantar com ela. Marina balançou a cabeça. Agradeceu o convite, mas recusou. Tinha que ir para casa, estava cansada. Alessandro aceitou a recusa com graça. Disse que entendia, mas que a oferta permanecia aberta. Entregou a ela um cartão com um número de telefone. Se ela mudasse de ideia, ou se precisasse de qualquer coisa mesmo, poderia ligar. A janela subiu e o carro partiu, deixando Marina sozinha na calçada, segurando o cartão. Ela deveria ter jogado o cartão fora. Deveria ter esquecido aquele homem e seguido com sua vida. Mas não fez isso. Guardou o cartão na carteira, onde ele ficou por 2 semanas, queimando um buraco metafórico no couro. Foi a mãe que, sem saber, a empurrou para a decisão. Marina tinha ido visitá-la no domingo, como sempre fazia. A mãe estava melhor, os medicamentos finalmente fazendo efeito graças ao dinheiro que Marina tinha conseguido. Elas conversavam na pequena sala, tomando chá, quando a mãe comentou que Marina trabalhava demais, que precisava viver um pouco, sair, conhecer pessoas, talvez namorar. Marina riu e disse que não tinha tempo para isso. A mãe ficou séria. Disse que a vida passava rápido, que Marina não deveria sacrificar toda a sua juventude trabalhando. Ela merecia ser feliz, se divertir, ter experiências. Marina prometeu que pensaria nisso, mas não levou a conversa a sério. Até que naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela pensou realmente. Quando foi a última vez que tinha saído para jantar? Que tinha conversado com um homem interessante? Que tinha feito algo espontâneo, fora da rotina? Não conseguia lembrar. Sua vida era o hospital, a casa, a mãe. Era uma vida boa, significativa, mas era limitada. Marina pegou o cartão. Olhou para o número. Que mal haveria em um jantar? Seria apenas uma refeição, uma conversa. Ela era adulta, podia tomar suas próprias decisões. E não havia dúvida de que Alessandro era interessante, mesmo com todas as bandeiras vermelhas que ele levantava. Antes que pudesse se arrepender, ela digitou o número no celular e mandou uma mensagem. Disse que, se o convite ainda estava de pé, ela aceitaria jantar com ele. A resposta veio em menos de 1 minuto. Ele parecia genuinamente feliz. Marcaram para o sábado seguinte, ele buscaria ela às 8 da noite. Marina passou a semana inteira nervosa. Não contou para ninguém sobre o jantar, nem mesmo para Carla, que era sua amiga mais próxima no hospital. Comprou um vestido novo, simples mas elegante, preto, que realçava sua figura. Experimentou 3 vezes, se perguntando se não era muito formal ou muito informal. Sábado chegou. Marina passou horas se arrumando, o que era completamente fora do seu normal. Geralmente, ela apenas prendia o cabelo, passava um gloss e estava pronta. Mas dessa vez, ela soltou os longos cabelos castanhos, fez uma maquiagem leve, colocou o vestido novo e uns brincos de prata que ganhará da mãe. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Marina respirou fundo e abriu a porta. Alessandro estava ali, e ela quase perdeu o fôlego. Ele usava um terno cinza escuro perfeitamente talhado, camisa branca sem gravata, os 2 primeiros botões abertos. Os cabelos estavam penteados para trás, a barba aparada com precisão. Ele sorriu ao vê-la e disse que ela estava linda.
Marina sentiu o rosto esquentar. Agradeceu e comentou que ele também estava bem. Ele ofereceu o braço de forma cavalheiresca. Ela o aceitou, sentindo a firmeza dos músculos sob o tecido do terno. Eles desceram até o carro, o mesmo preto de antes, onde um motorista esperava. Alessandro abriu a porta para ela, depois entrou ao seu lado. O restaurante era em um bairro elegante, um lugar que Marina só conhecia de passagem. Por dentro, era ainda mais impressionante. Decoração sofisticada, luzes suaves, música jazz ao vivo tocada por um trio em um canto. O maitre cumprimentou Alessandro pelo nome, os conduziu a uma mesa privativa perto de uma janela com vista para a cidade iluminada. Marina se sentiu completamente fora de seu elemento. Alessandro percebeu. Disse para ela relaxar, que era apenas um jantar, nada de especial. Ela riu e disse que para ele talvez fosse normal, mas ela não costumava frequentar lugares assim. Ele perguntou que tipo de lugar ela frequentava. Ela respondeu honestamente, lanchonetes próximas ao hospital, principalmente. Eles conversaram. Marina ficou surpresa com o quanto era fácil falar com ele. Alessandro fazia perguntas inteligentes, ouvia atentamente as respostas, compartilhava histórias próprias. Ele falou sobre a infância, crescendo na periferia com pais imigrantes que trabalhavam dia e noite. Sobre como teve que aprender a se defender cedo, a ser forte, a fazer escolhas difíceis. Marina perguntou quando ele tinha entrado no ramo de negócios dele. Alessandro ficou sério. Disse que tinha 18 anos quando o pai morreu, deixando dívidas enormes com pessoas muito perigosas. Ele teve que assumir essas dívidas, encontrar uma forma de pagá-las. As opções legais não eram suficientes, não eram rápidas o suficiente. Então ele fez o que tinha que fazer. Ela perguntou se ele se arrependia. Alessandro pensou por um longo momento antes de responder. Disse que se arrependia das coisas que tinha que fazer, das pessoas que tinha machucado, das linhas que tinha cruzado. Mas não se arrependia de ter protegido a mãe e os irmãos mais novos, de ter dado a eles uma vida melhor. Às vezes, as escolhas não eram entre certo e errado, mas entre sobreviver e desistir. Marina entendeu aquilo mais do que gostaria de admitir. Ela mesma tinha feito escolhas questionáveis para ajudar a mãe. Não criminosas, mas moralmente ambíguas. Quantas vezes tinha feito turnos extras até o esgotamento? Quantas vezes tinha negligenciado a própria saúde? Não eram crimes, mas eram sacrifícios que deixavam marcas. A conversa fluiu para tópicos mais leves. Filmes favoritos, músicas, lugares que gostariam de visitar. Alessandro tinha um gosto surpreendentemente refinado para literatura e arte. Falou com paixão sobre pintores renascentistas, sobre poesia italiana, sobre filosofia. Marina estava fascinada. Aquele homem era muito mais complexo do que aparentava. Quando a sobremesa chegou, Alessandro ficou sério novamente. Disse que precisava ser honesto com ela sobre algo. Marina sentiu o estômago apertar. Ele continuou, ela tinha que entender o mundo em que ele vivia. Era um mundo violento, imprevisível, onde a lealdade era tudo e a traição era punida sem misericórdia. Se ela escolhesse se envolver com ele, mesmo que apenas como amiga, ela entraria nesse mundo também. Seria perigoso. Marina perguntou por que então ele a tinha convidado, por que colocá-la em risco. Alessandro respondeu que não conseguia ficar longe dela. Desde aquela noite na mansão, ele não tinha parado de pensar nela. Na forma como ela tinha cuidado dele sem julgamento, com competência e gentileza. Na coragem dela em entrar naquela situação sozinha. Na beleza não apenas física, mas da alma. Marina ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela forma. Ela sempre foi a enfermeira dedicada, a filha prestativa, a amiga confiável. Mas nunca foi a mulher que alguém não conseguia parar de pensar. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Ela disse que precisava de tempo para pensar. Alessandro aceitou. Disse que respeitaria qualquer decisão dela. Se ela quisesse, eles poderiam se ver novamente, ir devagar, conhecer melhor um ao outro. Se ela decidisse que era arriscado demais, ele entenderia e desapareceria de sua vida. A escolha era dela. Alessandro a levou para casa. Na porta do apartamento, ele segurou a mão dela suavemente. Perguntou se poderia vê-la novamente. Marina, contra todos os seus instintos de autopreservação, disse que sim. Ele sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto inteiro, e beijou a mão dela antes de partir. Marina entrou no apartamento e se apoiou contra a porta fechada, o coração batendo descompassado. Em que ela estava se metendo? Mas ao mesmo tempo, sentiu-se mais viva do que tinha se sentido em anos.
Os encontros continuaram. Alessandro sempre respeitoso, sempre cavalheiro, sempre honesto sobre seu mundo. Ele a levou a exposições de arte, concertos, jantares íntimos. Marina conheceu um lado da cidade que nunca tinha conhecido, um lado de luxo e elegância que estava a apenas alguns quilômetros, mas parecia outro universo de sua realidade. Ela também conheceu outras facetas de Alessandro. Viu como ele tratava os funcionários dos restaurantes com respeito, sempre deixando gorjetas generosas. Como parava para dar dinheiro a moradores de rua. Como falava com carinho da mãe, que ainda morava na casa humilde da periferia porque se recusava a sair do bairro onde tinha crescido. Mas Marina também viu o outro lado. Os telefones em horários estranhos que o faziam ficar tenso. Os homens que se aproximavam em lugares públicos para sussurrar mensagens urgentes. As cicatrizes que ele tinha pelo corpo, cada uma contando uma história de violência. Os seguranças sempre presentes, sempre vigilantes. 2 meses depois do primeiro jantar, Marina estava começando a se perguntar se não estava se apaixonando. Era uma ideia assustadora. Ela, a enfermeira sensata e prática, se apaixonando por um mafioso. Parecia roteiro de filme ruim. Mas os sentimentos eram reais, impossíveis de negar. Foi quando tudo desmoronou. Marina estava no hospital, terminando mais um plantão, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela atendeu e ouviu uma voz masculina que não conhecia. O homem disse que era um recado para ela de Alessandro. Ele tinha sido capturado por um grupo rival, estava sendo mantido em algum lugar. Se ela quisesse vê-lo vivo novamente, deveria fazer exatamente o que eles mandassem. Marina sentiu o mundo girar. Perguntou o que eles queriam. O homem explicou: havia um paciente sendo tratado no hospital, um informante que tinha traído a organização de Alessandro. Ele estava sob proteção policial, mas estava ferido, na UTI. Eles queriam que Marina aplicasse uma injeção nele, algo que pareceria morte natural. Em troca, Alessandro seria libertado. Marina desligou o telefone, as mãos tremendo incontrolavelmente. Eles estavam pedindo para ela matar alguém. Para ela, uma enfermeira que tinha dedicado sua vida a salvar pessoas, tirar uma vida. Era impensável. Era impossível. Mas era Alessandro. O homem que tinha entrado em sua vida como um furacão e mudado tudo. O homem por quem ela estava se apaixonando. Como poderia deixá-lo morrer? Marina passou o resto do dia em uma névoa. Não conseguia se concentrar, cometeu pequenos erros que seus colegas tiveram que corrigir. Carla perguntou se ela estava bem. Marina disse que estava apenas cansada. Carla sugeriu que ela fosse para casa descansar. Marina aceitou. Mas não foi para casa. Foi até a mansão ao lado do hospital, o lugar onde tudo tinha começado. Entrou usando a chave que Alessandro tinha dado a ela semanas atrás, dizendo que ela sempre seria bem-vinda ali. A mansão estava vazia, silenciosa. Marina subiu até o quarto principal, onde tinham passado uma noite juntos algumas semanas antes. Ela se sentou na cama, abraçando os joelhos contra o peito, e chorou. Chorou pela situação impossível em que estava. Chorou pela vida que tinha antes de conhecer Alessandro, uma vida simples mas segura. Chorou pela pessoa que estava se tornando, alguém que ao menos considerava a possibilidade de cometer um crime horrível. Seu celular tocou. Era o mesmo número de antes. Marina atendeu com a voz embargada. O homem perguntou se ela tinha tomado sua decisão. Ela pediu mais tempo, pediu para falar com Alessandro, para ter certeza de que ele estava realmente vivo. O homem riu, um som cruel. Disse que ela teria sua prova, mas que o tempo estava se esgotando. Desligou antes que ela pudesse responder. 5 minutos depois, chegou uma foto no celular dela. Alessandro estava amarrado a uma cadeira, o rosto machucado, um olho inchado, sangue escorrendo do lábio. Mas estava vivo, os olhos ainda tinham aquela intensidade que ela conhecia. Na foto seguinte, ele segurava um jornal do dia. Era recente. Era real. Marina sentiu a bile subir na garganta. Ela correu para o banheiro e vomitou. Quando conseguiu se recompor, lavou o rosto com água fria e olhou para seu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher? Ainda reconhecia a si mesma? Ela pensou em ir à polícia. Mas o homem tinha sido claro: qualquer envolvimento policial e Alessandro estaria morto. Eles tinham olhos em todo lugar, sabiam de tudo. E Marina acreditava nele. Se a organização de Alessandro era poderosa o suficiente para controlar tanto da cidade, os rivais provavelmente eram igualmente bem conectados. Marina voltou para o quarto e se deitou na cama, encarando o teto. Começou a pensar metodicamente:
como fazia quando enfrentava uma emergência médica no hospital. Primeiro, avaliar todas as opções. Segundo, considerar os riscos de cada uma. Terceiro, tomar a decisão que causaria menos dano. Opção 1, fazer o que pediam, matar o informante, salvar Alessandro. Resultado, ela se tornaria uma assassina, perderia tudo pelo que tinha trabalhado, traíra seus votos como profissional de saúde. Mas Alessandro viveria. Opção 2, recusar, ir à polícia, tentar resgate oficial. Resultado, Alessandro provavelmente morreria antes que qualquer operação pudesse ser montada. E ela ainda poderia ser alvo de retaliação. Opção 3, encontrar outra forma de resgatar Alessandro. Mas como? Ela não tinha contatos no submundo, não tinha recursos, não tinha poder. Era apenas uma enfermeira. Marina pegou o celular novamente e fez algo que não tinha feito desde que começara a se encontrar com Alessandro. Ligou para um dos números de emergência que ele tinha dado a ela. Era um homem chamado Dante, o braço direito de Alessandro, alguém de extrema confiança. Dante atendeu no segundo toque. Sua voz era grave, cautelosa. Marina se identificou e explicou rapidamente a situação. Houve um silêncio do outro lado. Então Dante soltou uma série de palavrões em italiano. Ele disse que estavam procurando Alessandro há 2 dias, que sabiam que ele tinha sido pego pela família Costanza, os principais rivais. Mas não sabiam onde ele estava sendo mantido. Marina perguntou quem era o informante no hospital. Dante hesitou, depois explicou. Era um homem chamado Roberto Gomes, que tinha trabalhado para a organização deles por anos. Ele tinha vendido informações para os Costanza sobre rotas de transporte, locais de encontros, nomes de aliados. Por causa dele, 7 homens tinham morrido em uma emboscada na semana anterior. Roberto tinha fugido, mas foi baleado durante a fuga. Agora estava no hospital sob nome falso, protegido pela polícia que achava que ele tinha informações sobre crimes. Marina perguntou se matá-lo resolveria alguma coisa. Dante disse que não, que o estrago já estava feito. Mas para os Costanza, era uma questão de princípio. Eles queriam mostrar que podiam fazer Alessandro, o poderoso chefão, se ajoelhar. Forçá-lo a sacrificar alguém através das mãos de uma pessoa inocente era a humilhação suprema. Marina sentiu náusea novamente. Então era isso. Não era apenas sobre matar o informante. Era sobre destruir Alessandro psicologicamente e destruí-la no processo. Ela perguntou a Dante o que ele achava que ela deveria fazer. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que não podia dizer a ela para cometer um crime, mas que Alessandro era como um irmão para ele, e que faria qualquer coisa para salvá-lo. Depois de desligar, Marina ficou deitada por mais 1 hora, pensando. Então tomou uma decisão. Não faria o que eles pediam, mas também não deixaria Alessandro morrer. Havia uma terceira via, arriscada e provavelmente impossível, mas era a única que permitiria que ela olhasse para si mesma no espelho novamente. Marina voltou ao hospital. Era quase meia-noite, o turno da noite estava no auge. Ela foi direto até a UTI, onde sabia que Roberto estava sendo tratado. Havia um policial na porta, um jovem que parecia entediado. Marina se aproximou com seu crachá visível, disse que era enfermeira e precisava verificar os sinais vitais do paciente. O policial a conhecia de vista, tinha visto ela pelos corredores antes. Deixou-a entrar. Roberto estava dormindo, conectado a diversos monitores. Tinha uns 40 anos, magro, com cicatrizes antigas no rosto que contavam uma história de vida dura. O ferimento de bala tinha pego o pulmão, mas ele estava estável, se recuperando bem. Viveria, para eventualmente testemunhar e depois entrar no programa de proteção a testemunhas. Marina verificou os monitores, ajustou um dos equipamentos, e se sentou na cadeira ao lado da cama. Ela observou aquele homem que tinha causado tantos problemas, tantas mortes. Parte dela sentia raiva, queria entender como alguém podia trair pessoas que confiavam nele. Mas outra parte via apenas mais uma pessoa presa em um mundo de violência, tentando sobreviver da única forma que conhecia. Ela esperou. 20 minutos depois, Roberto acordou. Seus olhos se arregalaram ao ver alguém na sala. Marina levantou as mãos em um gesto pacífico. Disse que não estava ali para machucá-lo, mas precisava que ele ouvisse o que ela tinha a dizer. Roberto tentou apertar o botão de chamada, mas Marina foi mais rápida, tirando o controle do alcance dele. Ela explicou a situação. Alessandro estava sendo mantido pelos Costanza, eles queriam que ela matasse Roberto em troca da vida de Alessandro. Mas ela não faria isso. Em vez disso, tinha uma proposta. Roberto a ouviu com atenção crescente.
Marina disse que ele podia fingir sua morte. Ela aplicaria um sedativo forte, diminuiria os sinais vitais ao mínimo, desligaria os alarmes por alguns minutos. Pareceria que ele tinha tido uma parada cardíaca. O policial chamaria os médicos, haveria caos, e no meio da confusão, Roberto seria declarado morto. Depois, ela o tiraria do hospital disfarçado, levaria para um lugar seguro que Dante arranjaria. Roberto poderia desaparecer, começar uma nova vida longe de tudo aquilo. Roberto perguntou por que ela faria isso por ele. Marina respondeu honestamente, não era por ele, era por ela mesma. Ela não podia matar ninguém e continuar sendo quem era. Mas também não podia deixar Alessandro morrer. Então estava oferecendo a ambos uma chance de sobreviver. Roberto pensou por um longo momento. Depois perguntou o que aconteceria se os Costanza descobrissem a fraude. Marina disse que essa era a parte arriscada. Eles teriam que vender muito bem a encenação. E ela precisaria de uma prova convincente da morte dele para mostrar aos sequestradores. Roberto perguntou que tipo de prova. Marina explicou, fotos do corpo na mesa de necropsia, um atestado de óbito forjado, talvez até uma gravação do momento da morte. Roberto balançou a cabeça lentamente. Era loucura, era arriscado demais. Mas olhando nos olhos de Marina, viu a determinação dela, a sinceridade. E percebeu que aquela era provavelmente sua melhor chance de realmente desaparecer. Se ficasse ali, a polícia eventualmente o colocaria para testemunhar, os Costanza ou a organização de Alessandro o encontrariam. Ele estava morto de qualquer jeito. Pelo menos assim tinha uma chance. Ele concordou. Marina ligou para Dante novamente e explicou o plano. Ele ficou em silêncio, processando. Depois disse que era completamente louco, tinha 1000 coisas que podiam dar errado. Mas era melhor do que nada. Ele providenciaria um lugar seguro para Roberto, um carro para buscá-lo nos fundos do hospital, documentos falsos para ele deixar a cidade. Também mandaria alguém para ajudar Marina a tirar o corpo do hospital. O plano foi executado na madrugada. Marina aplicou o sedativo em Roberto, cuidadosamente calculado para diminuir drasticamente os sinais vitais sem matá-lo de verdade. Ela desligou os alarmes dos monitores, esperou 3 minutos, depois saiu do quarto gritando por ajuda. O policial entrou correndo, viu o paciente aparentemente em parada cardíaca. Marina começou as compressões torácicas, mantendo a encenação. Outros profissionais chegaram, o Dr. Mendes assumiu o comando, tentaram ressuscitação por 15 minutos. Marina discretamente garantiu que nada que fizessem realmente reanimasse Roberto, desviando tentativas, sugerindo dosagens erradas de medicamentos. Finalmente, o Dr. Mendes declarou o óbito. Hora da morte, 3 horas e 42 minutos da manhã. Causa: complicações de ferimento por arma de fogo, parada cardiorrespiratória. O policial saiu para fazer ligações, obviamente preocupado com a perda do informante. O corpo foi coberto e levado para a sala de necropsia no subsolo. Marina acompanhou o corpo, dizendo que precisava preparar os papéis. Na sala de necropsia, ela estava sozinha com Roberto. Verificou discretamente o pulso dele. Ainda estava vivo, o sedativo fazendo efeito. Ela tirou fotos rápidas com o celular, encaminhou para o número desconhecido dos sequestradores, junto com uma cópia do atestado de óbito que tinha preparado. 20 minutos depois, um funcionário da limpeza entrou na sala. Mas não era um funcionário real, era um dos homens de Dante. Eles colocaram Roberto em um carrinho de roupas sujas, cobriram com lençóis, e o levaram pelos fundos do hospital até um carro que esperava no estacionamento dos funcionários. Marina os acompanhou, garantindo que tudo corresse bem. Roberto foi colocado no banco traseiro, ainda inconsciente. O motorista arrancou imediatamente. Marina ficou ali, tremendo, não podendo acreditar que tinha realmente conseguido. Ela tinha acabado de forjar uma morte, tinha enganado a polícia, tinha se envolvido profundamente em atividades criminosas. Mas ninguém tinha morrido. Ela tinha mantido sua integridade, pelo menos nisso. Ela voltou para dentro do hospital e continuou seu turno como se nada tivesse acontecido. Cada vez que alguém mencionava a morte do paciente da UTI, ela sentia um aperto no estômago, mas mantinha a expressão neutra. Profissional. Distante. Às 6 da manhã, seu celular tocou. Era o número desconhecido. O homem do outro lado parecia satisfeito. Disse que tinham recebido as provas, que o trabalho estava feito. Alessandro seria libertado em 1 hora. Eles o largariam em um local que informariam por mensagem. Marina desligou e deixou escapar um suspiro de alívio. Tinha funcionado.
2 horas depois, ela recebeu uma mensagem de Dante. Alessandro estava em um hospital particular, sendo tratado. Tinha fraturas, contusões, mas nada fatal. Estava pedindo por ela. Marina terminou o plantão rapidamente, inventou uma desculpa para o supervisor, e pegou um táxi até o endereço que Dante tinha enviado. O hospital era discreto, claramente acostumado a tratar pacientes que não queriam perguntas. Marina foi levada até um quarto privativo no último andar. 2 seguranças guardavam a porta. Eles a deixaram entrar sem questionar. Alessandro estava na cama, o rosto ainda inchado e roxo dos espancamentos. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele tentou se levantar, mas ela correu até ele, fazendo-o deitar novamente. Disse que ele precisava descansar, que os ferimentos eram sérios. Ele segurou a mão dela com força. Disse que Dante tinha contado tudo, o que ela tinha feito, como tinha arriscado tudo para salvá-lo sem cruzar a linha que não poderia ser descruzada. Disse que ela era incrível, que nunca conhecera ninguém como ela, que estava completamente apaixonado. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Disse que tinha tanto medo de perdê-lo, que não sabia o que fazer, que tinha certeza de que o plano falharia. Alessandro puxou-a para mais perto, ignorando a dor dos movimentos. Beijou-a suavemente, um beijo salgado pelas lágrimas de ambos, um beijo que selou algo entre eles que era muito maior do que qualquer um tinha admitido antes. Mas a realidade os alcançou rapidamente. Dante entrou no quarto com expressão sombria. Disse que tinha um problema. Os Costanza tinham descoberto que Roberto não estava realmente morto. Alguém tinha visto ele sendo colocado no carro, tinha desconfiado, tinha investigado. Agora sabiam que tinham sido enganados. Alessandro ficou tenso. Perguntou o que isso significava. Dante explicou, os Costanza estavam furiosos, sentindo que tinham sido feitos de tolos. Estavam fazendo ameaças, dizendo que haveria retaliação. E o pior, tinham descoberto quem era Marina, sabiam que ela tinha sido a responsável pela farsa. Ela estava em perigo agora. Marina sentiu o sangue gelar. Perguntou quanto perigo. Dante não suavizou, muito. Os Costanza não perdoavam trapaças. Eles a marcariam como alvo, não por raiva, mas por princípio. Ela teria que desaparecer por um tempo, mudar de identidade talvez, deixar a vida que conhecia. Alessandro explodiu em raiva. Gritou que aquilo era culpa dele, que nunca deveria ter envolvido Marina em seu mundo, que ela tinha sido arrastada para isso por causa dele. Marina segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela. Disse que tinha sido escolha dela, cada passo do caminho. Ela sabia os riscos quando decidiu ajudá-lo. Não se arrependia. Mas internamente, Marina estava apavorada. Sua vida, tão cuidadosamente construída, estava desmoronando. O trabalho que amava, o apartamento pequeno mas aconchegante, a rotina de visitar a mãe nos finais de semana, tudo isso teria que ser abandonado. E a mãe, Deus, como explicaria para a mãe? Como se lesse seus pensamentos, Dante disse que já tinham providenciado proteção para a mãe dela. Ela estava sendo levada para uma clínica particular em outra cidade, sob nome falso, onde receberia o melhor tratamento possível. Estava segura. Marina sentiu um alívio imenso. Pelo menos isso. Alessandro tomou uma decisão. Disse que era hora de terminar aquilo de uma vez por todas. A guerra com os Costanza estava se arrastando por anos, causando mortes de ambos os lados, destruindo vidas inocentes como a de Marina. Ele marcaria uma reunião, negociaria uma trégua, faria concessões se necessário. Mas essa violência tinha que acabar. Dante pareceu chocado. Disse que os outros chefes nunca aceitariam uma trégua sem condições favoráveis, que pareceriam fracos, que poderiam perder territórios. Alessandro respondeu que não se importava. Estava cansado. Cansado da violência, cansado de olhar por cima do ombro constantemente, cansado de ver pessoas que amava em perigo. Se os outros chefes não gostassem, que encontrassem outro líder. Dante tentou argumentar, mas Alessandro foi firme. Disse que tinha passado a vida inteira construindo aquele império de sangue e medo. E para quê? Para ter dinheiro que nunca poderia gastar em paz? Para ter poder que apenas atraía mais inimigos? Para viver em uma prisão dourada onde nunca podia realmente confiar em ninguém? Não valia a pena. Marina ouviu aquilo e entendeu que Alessandro estava mudando, que o sequestro e a tortura tinham quebrado algo nele, mas não do jeito que os Costanza queriam. Não o tinham quebrado em submissão ou medo. Tinham quebrado as cadeias que o prendiam àquele estilo de vida. Ele estava pronto para sair, para encontrar outra forma de viver.
Mas sair da máfia não era tão simples. Nas semanas seguintes, Alessandro teve que navegar por águas traiçoeiras. Convocou uma reunião com os outros chefões de sua organização, explicou sua posição. Houve resistência, raiva, acusações de que ele estava fraco, que tinha sido corrompido por uma mulher. Alessandro enfrentou tudo com calma. Disse que eles podiam escolher outro líder se não confiassem mais nele, mas que sua decisão estava tomada. Para sua surpresa, nem todos discordaram. Alguns dos chefes mais velhos admitiram que também estavam cansados. A guerra com os Costanza tinha sido cara, em dinheiro e em vidas. Se havia uma chance de paz, mesmo que temporária, valia a pena explorar. Um voto foi feito, e por margem estreita, a proposta de Alessandro foi aprovada. A reunião com os Costanza foi tensa. Aconteceu em território neutro, um armazém abandonado na periferia, com ambos os lados trazendo seguranças armados. Marina insistiu em ir, contra os protestos de Alessandro. Ela disse que tinha começado aquilo ao salvá-lo na mansão, que tinha direito de ver como terminava. O líder dos Costanza era um homem mais velho chamado Vincenzo, com cabelos brancos e olhos frios como gelo. Ele ouviu a proposta de trégua de Alessandro com expressão impassível. Depois falou, sua voz carregando décadas de experiência em negociações. Disse que paz era possível, mas tinha um preço. Alessandro perguntou qual. Vincenzo delineou os termos: uma redistribuição de territórios, compensação financeira por perdas recentes, e algo mais pessoal, a entrega de 3 homens específicos da organização de Alessandro que tinham causado ofensas particulares aos Costanza. Alessandro recusou o último ponto imediatamente. Não entregaria seus homens. As negociações se estenderam por horas. Marina observou fascinada e horrorizada ao mesmo tempo. Aqueles homens discutiam vidas e territórios como se estivessem negociando propriedades. Havia uma etiqueta estranha, uma dança coreografada de ameaças veladas e concessões calculadas. Finalmente, um acordo foi alcançado. Territórios seriam redistribuídos, compensação seria paga em parcelas, e em vez de entregar os 3 homens, Alessandro pagaria uma quantia adicional substancial às famílias das vítimas que esses homens tinham causado. Não era justiça perfeita, mas era um compromisso que ambos os lados podiam aceitar. Vincenzo olhou para Marina pela primeira vez. Comentou que ela tinha causado muitos problemas ao enganá-los com a falsa morte do informante. Alessandro ficou tenso, mas Vincenzo levantou a mão. Disse que, retrospectivamente, ele tinha que admitir que foi inteligente. Ela tinha encontrado uma solução que salvou Alessandro sem realmente cometer um assassinato. Isso demonstrava criatividade e coragem. Ele respeitava isso. Marina não soube como responder. Estar recebendo elogios de um chefão da máfia pela farsa que tinha arquitetado era surreal. Ela apenas acenou com a cabeça, mantendo a dignidade. A trégua foi selada com um aperto de mão entre Alessandro e Vincenzo. Não era amizade, nunca seria. Mas era paz, ou pelo menos a versão de paz que existia naquele mundo. Nos meses que se seguiram, Alessandro começou a se afastar dos negócios. Passou o controle operacional para Dante e outros tenentes confiáveis. Ele manteve uma posição consultiva, sua palavra ainda carregava peso, mas não estava mais nas trincheiras, não estava mais tomando as decisões do dia a dia. Marina voltou ao hospital, mas não para o mesmo cargo. O Dr. Mendes, que aparentemente sabia mais sobre toda a situação do que tinha deixado transparecer, a ajudou a transferir para um departamento diferente, em outro turno, com outro nome nos registros oficiais. Ela ainda era enfermeira, ainda salvava vidas, mas com mais discrição, mais cautela. A mãe de Marina se recuperou bem na clínica particular. Quando finalmente voltou para casa, Marina contou a ela uma versão editada dos eventos. Disse que tinha se envolvido com um homem complicado, que houve problemas, mas que tudo estava resolvido agora. A mãe, mais perspicaz do que Marina dava crédito, perguntou se ela amava esse homem. Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, amava. A mãe disse então que era tudo o que importava. A vida era muito curta para não seguir o coração, desde que isso não custasse a alma. Marina havia mantido sua alma intacta através de tudo. Isso era o que contava. Alessandro e Marina se mudaram juntos para uma casa nos arredores da cidade, longe do centro, longe dos territórios e das guerras. Era uma casa simples comparada à mansão, mas tinha um jardim grande onde Alessandro começou a plantar vegetais, algo que nunca tinha imaginado fazendo. Ele descobriu que gostava do trabalho físico, da conexão com a terra, da simplicidade de ver algo crescer com seus próprios cuidados. Marina continuou trabalhando no hospital. Ela precisava daquilo,
Precisava sentir que estava fazendo diferença no mundo de forma positiva. Alessandro entendia. Ele nunca pediu que ela desistisse de sua vocação, assim como ela nunca pediu que ele abandonasse completamente seus laços com o passado. Ambos entendiam que faziam o melhor que podiam com as mãos que a vida tinha dado. Roberto, o informante, conseguiu desaparecer completamente. Ocasionalmente, Dante recebia notícias através de canais secretos. Ele estava em outro estado, trabalhando em uma oficina mecânica, usando outro nome. Tinha uma vida simples, anônima, segura. Era mais do que ele merecia, talvez, mas também era uma segunda chance que poucos naquele mundo recebiam. Um ano depois da primeira noite na mansão, Alessandro levou Marina de volta àquele lugar. A mansão tinha sido reformada, limpa, restaurada à sua glória antiga. Alessandro tinha um plano para ela, transformá-la em um centro comunitário, um lugar onde jovens da periferia pudessem ter aulas de arte, música, esportes. Um lugar que oferecesse alternativas ao caminho que ele tinha sido forçado a tomar na juventude. Marina pensou que era perfeito. Aquele lugar, onde tudo tinha começado entre eles, onde ela tinha tratado seus ferimentos sem saber quem ele era, agora seria um lugar de cura de um tipo diferente. Seria um lugar que curaria comunidades, que ofereceria esperança. Eles ficaram na sala onde ela tinha feito as suturas, agora transformada em um estúdio de dança. Alessandro a puxou para o centro da sala e começou a dançar com ela, sem música, apenas o som da respiração deles e o ranger suave do assoalho de madeira sob os pés. Marina apoiou a cabeça no ombro dele e pensou em toda a jornada que tinham feito juntos. A enfermeira e o mafioso. Parecia impossível, parecia errado de tantas formas. Mas ali, nos braços dele, sentindo o coração dele bater contra o dela, Marina não conseguia se arrepender de nada. Ela tinha entrado naquela mansão um ano atrás para salvar uma vida. Não sabia que ao salvar aquela vida, estaria salvando a sua própria também. Não da morte física, mas da morte espiritual que vem de viver uma vida pequena, segura, sem riscos, sem amor verdadeiro, sem se testar contra o impossível e descobrir que você é mais forte do que imaginava. Alessandro a segurou mais apertado, como se pudesse protegê-la de tudo que ainda estava por vir. E talvez ele pudesse. Ou talvez eles aprenderiam juntos que proteção não vinha de escudos e armas, mas de confiança, de honestidade, de estar disposto a enfrentar o mundo lado a lado. Lá fora, a cidade continuava girando. Crimes ainda aconteciam. Pessoas ainda se machucavam. Hospitais ainda recebiam emergências. Mas naquela sala, naquela mansão que tinha testemunhado o início de algo improvável e precioso, havia paz. Havia amor. Havia a promessa de que mesmo das circunstâncias mais sombrias, algo belo poderia florescer. Marina levantou o rosto e beijou Alessandro. Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Um beijo que disse tudo que palavras não podiam, que ela tinha escolhido ele, e continuaria escolhendo, todos os dias, apesar de tudo. E Alessandro, o homem que tinha construído um império de medo mas descobriu que o verdadeiro poder estava em amar e ser amado, beijou-a de volta com toda a intensidade de um homem que tinha encontrado sua redenção nos braços de uma enfermeira corajosa que não sabia quando desistir. A história deles não seria contada em livros de história. Não seria celebrada em filmes ou músicas. Era apenas a história de duas pessoas que se encontraram no pior momento possível, nas piores circunstâncias, e decidiram que mesmo assim, especialmente por causa disso, valia a pena tentar. E talvez, no final, seja disso que todas as grandes histórias de amor são feitas, não da ausência de problemas, mas da decisão de enfrentá-los juntos, da recusa em deixar que o mundo os defina, da coragem de escrever o próprio final mesmo quando todos dizem que é impossível. A mansão ao lado do hospital guardaria seus segredos. As paredes tinham visto sangue e suturas, medo e coragem, o início de algo que mudaria duas vidas para sempre. E agora veria jovens aprendendo, crescendo, tendo chances que Alessandro nunca teve. Era, pensou Marina, a melhor forma possível de honrar aquela primeira noite. Transformar um lugar de dor em um lugar de esperança. Transformar um final em um começo. Transformar uma história de violência em uma história de redenção. E quando, anos depois, alguém perguntasse como eles se conheceram, Marina e Alessandro trocariam um olhar cúmplice e diriam simplesmente: foi uma emergência no hospital. Deixando para si mesmos a verdade completa, a história inteira, o milagre improvável de dois mundos colidindo, contra todas as probabilidades, encontrando harmonia no caos.